Olá, os líderes dos países do Grupo dos Sete, que reunia originalmente as maiores potências industriais democráticas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, se encontram em Hiroshima, no Japão, neste fim de semana. O Brasil foi convidado, mas o convidado surpresa foi o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ia aparecer por vídeo e deve ir a Hiroshima. O Grupo dos Sete apoia a Ucrânia na guerra deflagrada pela invasão russa em fevereiro do ano passado e tenta convencer os grandes países democráticos em desenvolvimento, como Brasil, Índia e Indonésia, de que os países ricos agem em defesa dos princípios de soberania nacional e integridade territorial inscritos na Carta das Nações Unidas, que é uma guerra entre democracia e autoritarismo. O chamado Sul Global desconfia das antigas potências imperiais. O Grupo dos Sete, hoje é até difícil de definir, nasceu depois que o presidente Richard Nixon acabou em 15 de agosto de 1971 com o padrão dólar. Nixon queria combater a inflação dos Estados Unidos, que financiavam a guerra do Vietnã sem aumentar impostos. Pelo padrão dólar, o dólar tinha uma cotação fixa em relação ao ouro de 35 dólares por onça de 31 gramas de ouro, e os Estados Unidos garantiam a conversibilidade do dólar em ouro, ou seja, compravam vendiam ouro por cada dólar que fosse apresentado. O dólar era assim a âncora do sistema criado pela Conferência de Bretton Woods no fim da Segunda Guerra Mundial. Na maioria dos países do mundo, as moedas tinham cotações fixas em relação ao dólar. Com o fim do padrão dólar e a livre oscilação das moedas ao sabor do mercado, aumentou o risco de instabilidade e crises cambiais. Então, em 15 de março de 1973, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, George Shultz, fez uma reunião informal em Washington com os ministros das Finanças da Alemanha Ocidental, da França e do Reino Unido e propôs a inclusão do Japão, formando assim o Grupo dos Cinco para coordenar as políticas macroeconômicas das maiores economias do mundo. A primeira reunião de cúpula foi realizada em novembro de 1975 pelo presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, que incluiu a Itália, então passou a ser grupo dos seis. O Canadá entra em 1976 e aí vira grupo dos sete, e a União Europeia começa a participar a partir de 1977. A Rússia entra em 1997, vira grupo dos oito, a Rússia é excluída em 2014, depois da anexação ilegal da Crimeia e de fomentar uma revolta no leste da Ucrânia. O mundo mudou fundamentalmente nesses últimos 50 anos. Hoje fica difícil de definir o que é o G7. A maior potência industrial é a China, que não faz parte por não ser um país democrático. Se a gente falar nas 7 maiores potências industriais democráticas, a Índia é a quarta, depois dos Estados Unidos, Japão e Alemanha, e a Coreia do Sul a quinta. E a Indonésia é a 10ª maior potência industrial, na frente do Canadá. O equilíbrio de forças mudou, por isso o Brasil, a Índia, a Indonésia e o Vietnã foram convidados. O presidente Lula quer discutir a crise do clima, a segurança alimentar e a paz na Ucrânia, evitando condenar a Rússia como meio de tentar facilitar futuras negociações. Lula terá encontros bilaterais, terá encontros bilaterais com os primeiros ministros da Austrália, do Japão, da Alemanha, da Índia e do Vietnã, com os presidentes da França e da Indonésia e com o secretário-geral da ONU. Mas a presença de Zelensky deve dominar o encontro e reafirmar a posição do G7 em apoio à Ucrânia. A guerra será o tema central. Também estão na pauta a crise do clima, a ameaça da China de invadir Taiwan e medidas para evitar a dependência da China nas cadeias de suprimento globais. A cidade de Hiroshima, a primeira a ser atacada com a bomba atômica em 6 de agosto de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, e a bomba de Hiroshima matou 140 mil pessoas. Hiroshima foi escolhida por causa da ameaça do ditador russo Vladimir Putin de usar armas nucleares na guerra da Ucrânia. A família do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, tem origem em Hiroshima. Vários parentes dele morreram na explosão da bomba. Kishida cresceu ouvindo histórias dos sobreviventes da bomba atômica.
A reunião do G7 começou com uma cerimônia no Parque da Paz. Na guerra, a Ucrânia anunciou que conseguiu abater mísseis hipersônicos russos Kinjal. A Rússia negou e afirmou ter destruído um sistema de defesa antimísseis norte-americano Patriot. Os Estados Unidos declararam que um dos sistemas foi atingido, mas continua funcionando. Como na guerra o que morre primeiro é a verdade, estas versões devem ser vistas com a devida suspeita. A Rússia e a Ucrânia prorrogaram por 2 meses o acordo para a exportação de grãos da Ucrânia através do Mar Negro e de portos da Turquia, que a Turquia mediou esse acordo, aliás, o único acordo entre os dois países desde o início da guerra. O ministro do Exterior ucraniano, Dmytro Kuleba, avisou ao enviado especial da China a Kiev para negociar a paz que a Ucrânia não vai aceitar um congelamento do conflito, nem qualquer acordo que implique concessões territoriais da Rússia. A soberania nacional e a integridade territorial não se negociam, precisam ser preservadas, disse Kuleba. O presidente Zelensky tem um plano de paz de 10 pontos que deve servir de base para as discussões do G7. 1. Segurança nuclear, com o fim das ameaças do uso de armas atômicas e dos combates perto da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. 2. Segurança alimentar, para garantir a exportação de grãos da Ucrânia. A Rússia concordou em renovar o acordo porque não quer ser acusada pela fome na África, no Oriente Médio e na Ásia, em países que importam grãos da Ucrânia. 3. Segurança energética. A Europa reduziu a dependência da Rússia, mas a estatal Gazprom continua financiando a guerra e o Gazprom Bank está no sistema SWIFT de compensação de pagamentos. A Ucrânia quer restrições de preço para as exportações russas de energia. Os países ocidentais já tentaram e não deu certo, porque a Índia e a China estão comprando a preços reduzidos, e a Ucrânia quer ajuda para reconstruir sua infraestrutura de energia elétrica bombardeada pela Rússia. 4. Libertação de todos os prisioneiros e deportados, inclusive as crianças sequestradas e levadas para a Rússia, o que levou o Tribunal Penal Internacional a emitir um mandado de prisão de Vladimir Putin. 5. Restauração da integridade territorial da Ucrânia nos termos da Carta da ONU, que proíbe a guerra de conquista sem concessões territoriais da Rússia. 6. Retirada das forças russas e o fim das hostilidades. 7. Justiça com a criação de um tribunal especial para investigação e punição de crimes de guerra e crimes contra a humanidade e também para estabelecer reparações pelos danos da guerra. 7. Prevenir uma escalada. A Ucrânia quer entrar para a OTAN como garantia de segurança a longo prazo. 8. Segurança ambiental, prevenção do ecocídio, com foco na remoção das minas e reconstrução das redes de abastecimento de água e saneamento. O governo ucraniano estima os danos ambientais em 39 bilhões de dólares. 9. Prevenção de uma escalada no conflito e garantias de longo prazo de segurança para a Ucrânia, que só podem vir da OTAN. 10. Assinatura de um acordo de paz para sacramentar o fim da guerra. A expectativa de uma grande contraofensiva da Ucrânia nesta primavera, que já entra no último mês, com tanques de última geração da Alemanha e dos Estados Unidos. O Reino Unido e a Holanda anunciaram uma coalizão para ajudar a Ucrânia a receber aviões de combate norte-americanos F-16, caças-bombardeiros capazes de dar à Ucrânia o controle do espaço aéreo. Os Estados Unidos não se opõem, não dão os aviões, mas não se opõem a que outros países deem. A maioria dos analistas não acredita numa vitória militar. A guerra terá de terminar com algum tipo de negociação. As exigências ucranianas são inaceitáveis para Putin. Mesmo o recuo para as posições anteriores à invasão seria uma derrota para a Rússia. O poder de Putin ficaria abalado. Nem o ditador russo, nem o Ocidente pode recuar. Assim, Putin prefere continuar a guerra na expectativa de que possa manter o esforço de guerra até que o apoio ocidental diminua com a fadiga de guerra na Europa
e nos Estados Unidos, e a possível eleição de um republicano para a Casa Branca. O risco é de um congelamento do conflito, como na Guerra da Coreia, que terminou em 1953, mas até hoje não houve um acordo de paz definitivo. O Chipre, onde a Turquia ocupa o terço norte do país da ilha desde 1974 e sustenta um regime não reconhecido internacionalmente. Nagorno-Karabakh, o enclave armênio no Azerbaijão, que as duas ex-repúblicas soviéticas disputam desde 1988, uma guerra que recomeçou em 2020 com o apoio da Turquia e o Azerbaijão, ou a Caxemira, a região disputada entre a Índia e o Paquistão, desde a independência do Império Britânico em 1947, guerras que nunca acabam. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy perdeu um recurso contra uma condenação por corrupção e tráfico de influência, deve cumprir 1 ano de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. No Equador, o presidente Guillermo Lasso dissolveu a Assembleia Nacional e pediu a convocação em 7 dias de eleições parlamentares e presidencial a serem realizadas dentro de 90 dias. É a chamada morte cruzada, usada pela primeira vez, está na Constituição do Equador de 2008, proposta pelo então presidente Rafael Correa, aliado e discípulo do caudilho venezuelano Hugo Chávez. O Equador tem uma longa história de presidentes que não concluem o mandato. José María Velasco Ibarra foi eleito presidente 5 vezes e não terminou o governo 4 vezes. Correa governou por 10 anos, de 2007 a 2017, mas antes dele o Equador teve 7 presidentes em 11 anos. Agora Correa acusa Lasso de golpe. O presidente, um ex-banqueiro, está no cargo há 2 anos, nunca teve maioria no parlamento e era alvo de um processo de impeachment. Com a manobra, não pode se candidatar. Os eleitos vão somente cumprir os mandatos dos atuais deputados e do atual presidente. Como o Tribunal Constitucional rejeitou 6 ações pedindo a inconstitucionalidade do decreto de dissolução do parlamento, o atual presidente vai governar por decretos-leis até a posse do novo presidente e da nova Assembleia Nacional. Lasso anunciou que tem vários decretos-leis prontos para impor medidas econômicas de emergência, inclusive uma reforma trabalhista e uma reforma tributária. O movimento sindical alertou que rejeita qualquer reforma feita com o parlamento fechado. A Suprema Corte dos Estados Unidos absolveu o Google e o Twitter em ações que acusavam as plataformas a colaborar de alguma forma com o terrorismo do grupo extremista Estado Islâmico. O tribunal decidiu que as plataformas não têm responsabilidade pelo conteúdo que divulgam. O ditador da Síria, Bashar Assad, voltou à Liga Árabe, de onde estava afastado por iniciar uma guerra civil em 2011 que matou cerca de 400 mil pessoas. Assad reagia às manifestações da Primavera Árabe. Sobreviveu com o apoio do Irã e principalmente da Rússia. Pesam sobre ele acusações de crimes de guerra, inclusive de uso de armas químicas. Com a reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, há uma tentativa de promover a reconciliação em vários conflitos do Oriente Médio, mas nada justifica a impunidade de um criminoso de guerra como Bashar Assad. A temperatura média da Terra deve superar em 2027 ou até 2027 o limite de 1,5 graus acima do que era antes do início da Revolução Industrial, em 1750. A meta de 1,5 graus foi estabelecida no Acordo de Paris sobre mudança do clima para tentar conter o aquecimento global. A chance de que o aumento da temperatura passe de 1,5 graus nos próximos 5 anos é de 66%. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Facebook e no Instagram. No Facebook colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau.